Hoje eu queria conversar sobre o jantar completamente amaldiçoado de Donald Trump com vários bilionários, né, principalmente CEOs da tecnologia das chamadas Big Techs. E tem muita coisa para a gente conversar sobre isso, principalmente no que tem a ver com a soberania do nosso país, visto, né, que Donald Trump e os Estados Unidos têm atacado a nossa soberania digital, têm atacado o Pix, né, têm tentado interferir nas decisões que a gente tem tomado com relação a Jair Bolsonaro, mas também isso tem muito a ver, né, com os interesses deles aqui, com os interesses das empresas de Big Tech, tudo isso está conectado, então nós vamos comentar um pouco sobre isso, e eu já vi várias análises sobre, eu vou citar algumas, e eu queria falar um lado um pouquinho diferente e entrar em mais detalhes do que está acontecendo ali, então vamos nessa, nós somos o canal Tecnologia e Classe, se vocês curtem o conteúdo que a gente faz aqui misturando, né, tecnologia com política, deixa o like, se inscrevam, nós temos maneiras de apoiar ali nos comentários fixados também, beleza? Vamos nessa. Jantar amaldiçoado das Big Techs com o Trump. E o que é mais engraçado é que nós temos ele gravado. Quer dizer, pelo menos os 25 minutos que são conversinha, né? Que eles estão jogando conversinha fora. E vocês podem ver, vocês mesmos, né? A gente vai falar de por que essas coisas são gravadas e transmitidas assim, mas eu trouxe algumas referências para vocês aqui. Eu trouxe esse site dos Estados Unidos falando e durante o artigo inteiro eu botei vários complementos de outras coisas que vocês podem ler que vão estar explicando. Mas, ok, eu resolvi não tocar o vídeo e fazer react das coisas. Eu vou descrever para vocês mais ou menos as coisas que foram faladas, porque, enfim, tá em inglês, depois vocês podem dar uma olhada e vocês podem conferir. Mas, ok, a primeira coisa que a gente precisa falar, né, é que ele foi filmado, como eu disse, e ele é bem no estilo do que a administração do Trump gosta de fazer. Vocês podem lembrar daquele esquema que ele fez com o Zelensky lá, que eles acabaram brigando, que ele ficou dizendo, você não agradeceu por tudo que a gente fez, que o J.D. Vance ficou com aquela cara de bunda ali. E nesse mesmo vídeo que o Trump tá lavando a roupa suja com o Zelensky, ele fala assim, olha, eu não sei o que vai ser isso, mas isso aqui vai ser televisão, né? Isso aqui vai ser cinema, isso aqui que a gente fez. Então eles gostam muito de fazer esses grandes shows de mídia em que ele tá mostrando basicamente, né, o poder ali, o poder da burguesia junto com ele. Então isso é uma grande peça de marketing, né? O que seria interessante é o que eles estão tentando nos dizer com essa peça de marketing, ou uma outra maneira de enxergar, que eu tava pensando ao ver esse vídeo, uma espécie de chantagem, né? Porque a gente vê que vários desses CEOs eles estão um pouco desconfortáveis de fazer o jogralzinho ali que o Trump tá colocando eles, mas o Trump, o que ele sabe que ele faz? Não, ó, vocês vão sentar do meu lado, vocês vão falar bem de mim, vocês vão ficar aqui, vão aparecer do meu lado e mostrar que vocês me apoiam. Pra ele é muito importante essas coisas das aparências, quase como também uma espécie de chantagem, que eu disse, talvez ele tenha aprendido com o Jeffrey Epstein, né? Ele tem gravado todos os CEOs apertando a mão dele e dizendo, nossa, senhor Trump, você é muito legal, e isso pra ele acaba sendo mais do que uma peça de marketing, né? Acaba sendo uma questão de lealdade, olha só o que vocês disseram na minha frente, né? E daí é legal que logo no início o Trump começa dizendo assim, aqui quase todo mundo se conhece, eu conheço vocês, eu já li muito sobre vocês, vocês me conhecem, e o que a gente quer aqui é ajudar vocês com a questão da energia, a licitação de energia que vocês precisam, pra gente continuar na frente da China. Estamos muito na frente da China, né? Ele começa dizendo isso. E depois, ele faz uma escolinha do professor Trump, assim, ele diz, olha, gente, eu vou passar toda a mesa, todo mundo vai se apresentar, vocês vão dizer, né, quem vocês são e vão dizer quanto vocês vão investir nos Estados Unidos. E daí algo que é bastante engraçado é que logo do lado do Trump, deixa eu mostrar aqui o vídeo. Aqui ele diz assim, Mark, você gostaria de dizer umas palavras? Nós temos aqui o Mark Zuckerberg, do lado dele tá um outro cara que o nome tá ali embaixo que eu esqueci, que ele é o CTO de IA dentro da Meta, tá? Mas daí o Mark Zuckerberg fica todo assim, beleza, não quer alguém falar primeiro? Não, vou eu, beleza. E daí ele diz assim, nós vamos investir, sei lá, 600 bilhões nos Estados Unidos. E o Trump fica, pô, maneiro, hein? É bastante dinheiro. E daí depois pegaram ele no microfone de outra pessoa falando, né? O Zuckerberg comentando com alguém, cara, eu inventei um número meio que do nada, não tava preparado pra dar esse número, não sei o que. Mas o Trump ficou feliz porque era isso que o Trump queria. Eles dizerem assim, não, Trump, você é foda e nós estamos investindo muitos bilhões de dólares em infraestrutura nos Estados Unidos. Ele tava falando de construção de data centers, né? E daí, assim, um por um eles passam elogiando o Trump, falando coisas, por exemplo, o Sam Altman disse que bom que você é um presidente muito pró-negócios, o que você está fazendo está permitindo que os Estados Unidos se desenvolvam como uma grande potência. Então todos eles, assim, né,
puxando o saco do Trump absurdamente, todos eles dizendo que bom que você é um presidente que faz tudo isso. Talvez com a notável exceção do Bill Gates, o pessoal falou lá, mas o que o Bill Gates falou? Eu depois, com a minha fortuna da Microsoft, eu tenho tentado investir em medicina e vacinas e para ajudar as pessoas dizem, o Trump não gosta de vacina. Mas pro Trump, pessoal, o Trump não gosta de vacina por causa da coalizão que ele construiu ali. O Trump gosta de gente rica, o Trump gosta dessa festinha ali, ele ficou feliz com o Bill Gates. Ele ficou, nossa, até esse Bill Gates aí das vacinas dele veio aqui falar bem de mim, tá ligado? Porque, enfim, ele tá no jantar falando com o Trump. E é muito engraçado que o Trump fica fazendo caras e bocas. Alguém diz assim, nós vamos investir 30 bilhões. E o Trump, Daí, nós vamos investir 50 bilhões. Ele, não sei o que. Às vezes uma pessoa fala, ele faz umas caras estranhas assim. Ele fica fazendo react em tempo real. E daí, como eu disse que eu tava interessado na gente cavar um pouco mais no que isso quer dizer, nas pessoas que estavam lá, eu peguei o nome de todo mundo que tá ali, tem um artigo que eu linkei pra vocês que fala um pouco mais sobre cada pessoa, tá? Então tá quase todo mundo que tá no jantar listado aqui. Olha só, Sundar Pichai, que é o CEO do Google, Sergey Brin, que é um dos fundadores do Google, e a namorada do Sergey, que se chama Geraldine Gilbert Soto, e eu tô falando especificamente da namorada dele aqui, porque o Trump diz no momento assim, Sergey, você está com essa namorada MAGA, né, que é Make America Great Again, ou seja, você está com essa namorada trumpista, será que a querida não quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa aí, querida. E daí depois nós vamos falar sobre o que ela disse, tá? Mas assim, tinha esposas e maridos das pessoas ali, geralmente eu não chamo atenção pra essas pessoas, a não ser que ela seja uma pessoa importante, né, mas essa aqui foi importante porque teve esse momento do Trump largando um machismozinho básico de tipo, você trouxe uma mulher que é trumpista, por favor, deixa a trumpista falar. Teve isso, né? Sam Altman e o Greg Brockman, que são o CEO e o presidente da OpenAI. Safra Catz, que é a CEO da Oracle. Dylan Field, que é o CEO da Figma. Sunny Madra, que é o CEO do Grok, não Grok com K, Grok com Q, que é uma empresa que vende acesso a modelos de IA. É confuso, mas não é o Grok do Elon Musk. Oi, eu tava editando o vídeo e eu percebi que eu esqueci de falar uma coisa importante, então eu vou falar aqui e adicionar como áudio. Elon Musk não estava no jantar, a gente sabe que ele e o Trump estão brigados, né? O Elon Musk disse, me convidaram, mas eu tinha outros compromissos, não pude ir. Eu duvido muito, tá, querido? E outra pessoa importante que não tava lá é um dos BFFs do Trump, né, ultimamente, que é o Jensen Huang, CEO da NVIDIA, que hoje é a empresa de chips, né, mais bombada dos Estados Unidos, todo mundo quer os chips deles, mas segundo o Jensen Huang, ele disse, eu não gosto de jantar, eu prefiro me encontrar diretamente com as pessoas, um evento com tanta gente assim não faz sentido, e enfim, ele é meio que, né, a joia da coroa das empresas dos Estados Unidos. Todo mundo quer ser como a NVIDIA, todo mundo quer ações da NVIDIA, todo mundo quer os chips da NVIDIA, então ele meio que pode fazer esse tipo de coisa, mas achei importante dizer que essas duas pessoas, assim, bem posicionadas na política dos Estados Unidos não estavam nesse jantar. Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft hoje, e o Bill Gates, que é o fundador da Microsoft, não mais envolvido na empresa, mas ele estava lá na jantinha, que eu disse para vocês. Shian Sankar, que é o CTO, né, o chefe técnico da Palantir, já falamos muito aqui da Palantir, empresa de segurança e de guerra, né, de aplicações de tecnologia na guerra. Lisa Su, que é a CEO da AMD, né, produtora de chips. Mark Zuckerberg, que é o CEO, né, da Meta. Alexander Wang, que é o CTO de IA da Meta. Tim Cook, o CEO da Apple, também nunca esqueço, vocês lembram quando o Trump estava falando com o Tim Cook na Casa Branca e chamou ele de Tim Apple? Ele fez isso. E daí aqui alguns nomes, ó, Jason Chung, Natalie Dompe, John Herring, Jared Isaacman, Chamath Palihapitiya, Mark Pincus, que esse eu botei do que é, ele é o CEO da Fazendinha Feliz, tá? Vocês lembram da Fazendinha Feliz? Vivek Raghunathan, Sanjay Mehrotra e David Limp, todas essas pessoas são de segurança, biotecnologia, farmacêutica, todo esse tipo de indústria, que nem eu disse, tem o cara da Fazendinha Feliz ali perdido. Mas várias empresas ligadas com alta inovação, a gente pode dizer, nos Estados Unidos. Tinha algumas pessoas, como por exemplo, se não me engano, o marido da Safra Catz, que eu não peguei o nome aqui, ele é um cara que apoia o governo de Israel, que aparentemente é um cara que fez lobby para que a Oracle fornecesse contratos para Israel, então tem esse tipo de coisa, e vários oficiais do governo do Trump, pessoas que participaram da campanha dele e tal, mas tinha 33 pessoas ao todo lá, tá? E a gente falou alguns para vocês entenderem mais ou menos as pessoas que estão aqui. E que nem eu disse, tem esse artigo aqui da revista Fortune falando sobre cada um deles, falando sobre até as pessoas que eu não citei aqui, que é interessante se vocês quiserem saber mais ou menos. E daí, claro, pessoal, nós estamos falando isso aqui há quanto tempo no canal? A gente fez um vídeo bem no início do governo Trump,
quando a gente falou do alinhamento das empresas com o Trump, a gente tem aquela foto famosa, que é uma foto que eu sempre uso, agora eu tenho outras fotos pra usar, que é todos os CEOs na inauguração do Trump, né? Só que agora a gente tem esse jantar aí com quase só bilionários, né? Provavelmente só não era bilionário quem trabalhava no governo ali, ou algum tipo de coisa assim. E isso mostra, né, escancara, deixa cada vez mais claro, assim, e não existe dúvida que a gente tem um alinhamento total das Big Techs com o governo dos Estados Unidos, não tem como mais a gente ter dúvida disso. O Trump, ele tava ali, ele fez essa festinha, quase uma celebração disso, ele tava no lugar que ele gosta de jogar, que é um jantarzinho, todo mundo sorrindo, só somos tudo amigo e todo mundo afagando o ego dele. Isso aí é o que todo mundo chamou a atenção, porque é extremamente desconfortável ver, né, as piores pessoas do mundo ver Mark Zuckerberg, a pessoa que você odeia e diz, nossa, ele não tem sentimentos, mas daí o Trump pegou e disse, você vai mostrar sentimentos e sentimentos de afeto com relação a mim durante alguns minutos. É extremamente desconfortável a gente ver que isso aconteceu. E é importante também isso, por quê? Porque a gente tem falado muito aqui no canal, mas na política, né, do Brasil, em soberania digital, em não depender das ferramentas lá de fora, exatamente por causa desse tipo de coisa. Só que tem uma tendência que a gente tem que prestar atenção, e eu vejo o Sérgio Amadeu falando muito sobre isso, ele tá sempre ligado nesse tipo de coisa, que é que as Big Techs, como por exemplo aqui o Google, eles têm começado a vender seus produtos usando soberania digital como uma buzzword, né? Como uma palavra, como uma característica. O Google tem agora isso aqui, que é a nuvem soberana do Google. Vocês vão contratar serviços da Google, mas eles vão rodar dentro do seu país, ou eles vão rodar com segurança para que você possa ter a soberania sobre os seus dados. Gente... Ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles estão lá num jantar, né, com o Donald Trump, e o Donald Trump a gente sabe como é que ele funciona. Ele pede e as empresas têm que fazer, senão não é mais convidado para jantarzinho, senão não vai mais conseguir licitação facilitada para conseguir data center. Esse é o tipo de coisa que acende, né, milhões de alertas nas pessoas, já deviam ter acendido, né, por causa do fato de a gente estar negociando com os Estados Unidos, mas que a gente não pode confiar nesse tipo de coisa, tá? E eu tenho certeza que o pessoal da Europa e de outros países, assim, União Europeia, que ultimamente tem se preocupado muito com essas questões. Não dá até para dizer que eles têm um histórico maior que o Brasil, porque a gente teve um movimento muito forte no início dos anos 2000 para falar sobre esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu fico imaginando a cara do pessoal da Europa quando eles veem uma reunião dessas e daí o Google diz, não, traga para dentro da Google, mas aqui seus dados vão ser soberanos, sabe? Esse tipo de coisa escancara demais essa contradição. Outra coisa engraçada que eu queria dizer é que, aparentemente, quando o Trump pede pro Sundar Pichai falar, ele diz, e aí, Google, o que você tem pra me dizer? Porque eu acho que o Trump esqueceu o nome dele, tá? Mas eu não posso provar, pode ser só que foi uma maneira que o Trump falou isso. E daí, já que a gente tava falando do Google também, o que né, a Geraldine, né, a namorada de Sergey Brin, falou? Ela disse assim, nós estávamos encontrando com um Leopoldo, ela fala Leonardo primeiro, Leopoldo, que era um cara da Venezuela, e daí o Sergey Brin, ele interrompe e diz, o cara da Venezuela, e eu gostei muito que o governo Trump está aumentando a pressão no governo do Maduro. Isso aqui é muito positivo. O que eles têm a ver com a política da América Latina? Tudo, né, pessoal? Tudo. Os interesses do governo dos Estados Unidos e das Big Techs, eles se misturam. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também sobre isso é que, assim, muito está se falando sobre o Nepal. Tem muita dificuldade da gente entender o que aconteceu lá mesmo. E eu tô pensando, né, sobre que ponto eu poderia abordar, que eu ia conseguir contribuir algo e que eu ia falar sobre coisas que eu entendo. Provavelmente no futuro a gente vai ter que focar um pouco mais na questão da tecnologia ali, porque a narrativa que se formou é que a juventude se revoltou contra a corrupção e houve um bloqueio das redes sociais que foi a gota d'água, né? Que por causa dessas denúncias do movimento que estava acontecendo, pessoas se organizando por Discord, uma democracia toda feita pela internet, o bloqueio foi a gota d'água, só que esse discurso ele está sendo visto num vácuo, né? Ele está ignorando todos os problemas reais que existem na sociedade do Nepal, e ele está ignorando o quê? Que o governo do Nepal ele tinha exigido um registro de redes sociais no país exatamente igual ao Brasil exigiu, por exemplo, no caso do Twitter, e que está começando a ser falado na legislação de todos terem que ter representação legal, que é uma coisa que, pessoal, não deveria ser pedir demais. Porque o Nepal, ele é uma área de influência geopolítica dos Estados Unidos, e todas essas Big Techs são empresas dos Estados Unidos. E o que aconteceu, né? Apenas o Viber, que é uma rede japonesa, um aplicativo de mensagem japonês, e o TikTok, que é de Singapura, né? Todas as pessoas dizem, ele é conectado à China por causa das empresas. Sim, vamos dizer, Singapura/China, esses dois aplicativos registraram. Notavelmente, todos os outros que são dos Estados Unidos, principalmente o Facebook e o Instagram, que são os maiores e que todo mundo acha que eram alvo daquela regulamentação que o governo estava tentando fazer, não o fizeram. E daí tu vê o Mark Zuckerberg lá
todo tímido do lado do Trump, dizendo, o que você quer que a gente invista nos Estados Unidos, Trump, não sei o quê. E vocês vão imaginar que não existe algum tipo de coordenação entre o governo dos Estados Unidos, que tem os interesses geopolíticos ali, e as decisões que uma empresa dos Estados Unidos toma. Inclusive, grande parte do que o Zuckerberg fala naquele jantar tem a ver com você está nos ajudando a fazer nossas empresas operarem fora dos Estados Unidos. Lembra daquele discurso do Zuckerberg falando que tem países que querem proibir a gente de operar dentro da lei dos Estados Unidos, que é a lei com mais liberdade de expressão? Esse tipo de coisa tem tudo a ver com o que está acontecendo no Nepal. Porque daí quando a gente olha esse jantar e a gente pensa que o Nepal, por ele estar posicionado ao lado da Índia, na real, entre a Índia e a China, e a gente tem os interesses da monarquia do Nepal lá, a gente tem os interesses das pessoas que são alinhadas com a Índia, a gente tem os interesses da China na região. Os Estados Unidos adoraria colocar um fantoche lá, uma pessoa que está respondendo aos seus interesses políticos e econômicos, e é o que parece que está acontecendo, tá, pessoal? Então é por isso que a gente sente o cheiro, por isso que a gente diz que é uma revolução colorida, que é o quê? É a cooptação do movimento das massas, por meio, né, geralmente das redes sociais, de algum tipo de coisa que está acontecendo espontaneamente, mais guiado pelos algoritmos, né, guiado por tendências de fora do país, guiado por grupos que estão organizados fora do país e também repercutidos, né, sob uma ótica bem estadunidense, o fato deles chamarem tudo de geração Z, o fato deles focarem muito na questão da tecnologia e pouco no que leva até a situação que está acontecendo, porque o Nepal já está em crise há muito tempo. Por isso que a gente acha que seria uma revolução colorida. Mas então eu queria juntar esses dois fatos pra gente dizer assim, não dá pra gente ser ingênuo que a situação do Nepal ela tem apenas a ver, né, com o governo não soube lidar direito com as redes sociais. Foi uma tentativa, talvez tenha sido uma tentativa ruim, porque eles não estavam no momento de conseguir fazer aquilo, eles não conseguiram construir aquilo. Foi uma tentativa de tentar diminuir essa influência, que nem o Brasil tem tentado também ao trancos e barrancos. Nós já falamos aqui sobre proibição das redes, nós já falamos sobre todas as leis que estão sendo feitas aqui, mas é uma tentativa, e eu só tô querendo chamar a atenção para vocês que o que acaba definindo mesmo se vai dar certo ou não a política no Nepal é a influência dessas redes sociais que os Estados Unidos têm, tá? Exatamente por causa desse tipo de vinculação direta entre as redes sociais e a política externa dos Estados Unidos, que fica muito clara com esse tipo de ação do Donald Trump. E daí eu só queria trazer um bônus para vocês. Antes desse evento, teve um evento da Melania Trump, né, a primeira-dama, ela também estava no evento, né, eu acabei não falando o nome dela ali, e que era um evento de IA sendo usada na educação, IA para crianças, né, regulamentação de IA para crianças, na realidade. E daí eu tirei alguns trechos aqui que eu queria ler, porque isso conecta com umas outras coisas que a gente tem falado muito no canal. Olha só. A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, está defendendo a inteligência artificial segura IA para crianças e inaugurou uma força-tarefa sobre IA e educação infantil. Em agosto, ela lançou um concurso nacional patrocinado pelo governo, criado para incentivar crianças de 5 a 6 anos a trabalharem juntas para usar ferramentas de inteligência artificial para resolver problemas da comunidade. Como alguém que criou um audiolivro com inteligência artificial e defendeu a segurança online por meio da Take It Down Act, vi em primeira mão a promessa dessa poderosa tecnologia, disse a primeira-dama em um breve vídeo anunciando o desafio presidencial de IA. Agora passo a tocha de inovação para vocês. E daí assim, ó. A primeira-dama pressionou o Congresso para aprovar uma legislação que impõe penalidades para a exploração sexual online usando imagens reais ou deepfake gerados por IA. O presidente Trump sancionou o Take It Down Act em maio e fez com que a primeira-dama também o assinasse. Então assim, essa parte aqui não dá pra falar mal disso, é uma coisa bem interessante. Eles fizeram uma lei que estava tentando facilitar, né, a remoção de deepfakes, de pornografia de vingança, esse tipo de coisa que é um problema que tem surgido com a IA, a gente já falou várias vezes. A efetividade, se isso é uma boa legislação, eu não tenho como dizer, porque eu não entendo muito da lei dos Estados Unidos, a gente poderia até ler mais sobre isso, mas isso aqui é bem interessante. E daí, ao mesmo tempo, ela tá fazendo esse negócio de vamos educar as crianças para usar IA, tem esse concurso, e ela disse, eu achei muito engraçado, eu fiz um audiolivro inteiro com IA, então eu realmente entendo a questão da IA, e assim, tipo, legal, a primeira-dama tá fazendo, né, esse tipo de coisa, tá se envolvendo num tipo de ativismo, mas o que eu acho levemente irônico é que tem esse vídeo, que é o novo plano de IA dos Estados Unidos, onde a gente fala de uma coisa que o Trump fez há um tempo atrás, que era uma ordem executiva lá, que ele tava falando, assim, quais são as diretivas para o desenvolvimento de IA, que era mais construção de mais data centers, regulamentação ambiental
diminuída para esse tipo de data center, IAs que não tem lacração, né, que não são woke, eles falaram isso, e também uma diminuição da regulamentação do que pode ser feito com IA e até pressão para que estados e outros países não regulamentem a IA. Então, para mim, esse tipo de coisa aqui que o Trump e o pessoal das Big Techs está empurrando é meio que contrário, exatamente contrário a qualquer tipo de ativismo que a Melania estava tentando fazer ali, e me parece muito que o Trump disse, tá, não, você pode fazer aí a sua coisinha, você pode meio que fazer, como é que o pessoal da direita diz, sinalizar a virtude, né, que você se preocupa com as crianças, que nós estamos fazendo esse tipo de coisa, mas a regulamentação mesmo de IA, os Estados Unidos é muito contra qualquer tipo de regulamentação da IA, junto com o que as Big Techs estão direcionando basicamente o governo a ser, e principalmente não querem que estados e dentro dos Estados Unidos regulamentem e outros países fora dos Estados Unidos regulamentem, farão pressão da mesma maneira que eles fazem pressão para que não se regulamentem redes sociais. E daí só para finalizar, se vocês quiserem ver mais alguns vídeos interessantes, eu recomendo o vídeo do Arvro, que ele fez sobre o jantar das Big Techs. Eu gostei da análise, ele mostra alguns trechos, né, ele vai falar. E se vocês quiserem ver o vídeo inteiro, eu recomendar esse canal aqui que começou há pouco tempo, que é da Trava Hacker, e ela fez a análise inteira do jantar e eu achei que tinha várias colocações muito boas, tá? Ela também participou de um episódio recentemente do Tecnopolítica com o Sérgio Amadeu e eu achei bem interessante, então, enfim, recomendo uma pessoa que tá começando a criar conteúdo aqui e que fez uma análise bem legal sobre esse jantar, e daí vocês já podem ver o vídeo inteiro se quiserem com o react dela. Mas basicamente é isso, pessoal, o jantar amaldiçoado das Big Techs. Espero que eu tenha conseguido adicionar algumas coisas aqui que vocês não pensaram sobre esse assunto. Se vocês curtem o canal, deem like, né, se inscrevam, compartilhem com as pessoas, temos Apoia-se, tem Pix, tudo isso ali embaixo, e nos vemos na próxima. Tchau!